É um prazer e uma grande responsabilidade estar aqui hoje para compartilhar a palavra com os irmãos. E eu vim pensando nessa palavra há um tempo. É um texto que eu acho muito rico, muito profundo, que trata ali do caminho de Emaús. É um texto, amados, que tem tanta coisa para a gente explorar nele que não tem como esgotá-lo. Graças a Deus, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Então hoje eu vou trazer algumas coisinhas, 3 pontinhos simples sobre esse episódio tão emblemático da palavra do Senhor. E eu quero te convidar primeiro a abrir sua Bíblia. O texto é grande, irmãos. Eu decidi pegar, eu vou contra toda a orientação quando se faz seminário, se pede e orienta, não leia um texto longo. Dispersa a atenção do ouvinte. Mas a gente vai ler um texto longo da palavra de Deus, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 35. Leremos hoje 22 versículos. Se eu tivesse, acho que Vinícius, se eu tivesse no exame de seminário, eu já teria perdido ponto aqui. Mas aqui não é seminário, é igreja. Amém? Então, Lucas, capítulo 24. Eu vou ler aqui, peço que os irmãos me acompanhem. O texto é longo e eu peguei na versão Nova Almeida atualizada. Começa assim, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Eu já vou dizer que dia é esse, tá? Que ficava a uns 2 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele, Jesus, lhes perguntou: o que vocês estão discutindo aí pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Você tem WhatsApp não? Você tem Instagram não? Para ver os negócios? Ele, Jesus, lhes perguntou: do que se trata? Aí eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres aí do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, e esses anjos afirmam que ele, Jesus, vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Mas não viram. Então ele, Jesus, lhes disse: mas como vocês são insensatos e demoram para quem tudo o que os profetas disseram, hein? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-nos o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles.
Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E eles falaram uns com o outro. Não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos de Jesus e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por ouvirmos a Tua palavra. Obrigado por lermos a Tua palavra. Obrigado por termos o privilégio de ter acesso à Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, amoroso, que cuida, zela pelas nossas vidas. E eu peço que em nome de Jesus, Pai, essa palavra que foi lida hoje, fale profundamente ao coração de cada um, assim como falou comigo. E que o Teu nome seja glorificado. E que nossos corações sejam transformados. A nossa vida seja transformada pelo agir do Teu Espírito em nós, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Se passam, por favor, Hugo. Bem, vamos ver primeiro aí um contexto de todo esse texto gigante que eu li. Lembra que eu falei lá, naquele dia, que dia era aquele? Era o dia da ressurreição já. Era o terceiro dia após a crucificação de Jesus. Então os discípulos, essa história aí, ela se passa no dia que Jesus ressuscitou. Seja, ali no domingo de manhã, o pessoal estava indo embora, estava esses discípulos já aí meio dispersos. Então foi o dia da ressurreição, ou seja, o dia, amados, que representa, eu acho que o fato mais extraordinário da história da cristandade, que é a ressurreição de Jesus. É nesse dia que essa história se passa. E o que nós encontramos aí? A gente encontra discípulos desanimados, confusos, meio perdidos, desiludidos, frustrados, entristecidos, amedrontados, porque além de terem presenciado toda aquela tragédia com Jesus, eles sabiam que agora, na ausência do Mestre, os discípulos seriam perseguidos pelos líderes religiosos, que haviam perseguido Jesus, obviamente iriam perseguir seus discípulos também. Então eles estavam até com medo. Por que eles tinham esse medo também? Porque aquele líder em que eles haviam depositado tanta confiança, tanta esperança, havia sido morto da forma mais cruel, mais vergonhosa e mais humilhante da época, que era a morte na cruz. Ou seja, o mestre, o líder deles, havia sido exposto à vergonha, à humilhação, ao escárnio, ao deboche, ao desprezo de todo o povo. Então, tudo aquilo que esses discípulos sonhavam, toda a sua esperança, na mente deles, agora jazia num túmulo bloqueado por uma pedra. Era esse sentimento que esses discípulos tinham em seu coração. Entre esses discípulos, de modo geral, tinha esses dois que nós falamos aí, dos quais a gente só sabe o nome de um, né? A Bíblia não fala o nome do outro, só fala discípulo. Então eles estavam ali meio sem entender muito o que tinha acontecido, e eles estavam indo em direção a uma vila que ficava perto de Jerusalém, essa vila chamada Emaús, cerca de 10 quilômetros, a pé. Fazer uma caminhadinha de 10 quilômetros não é tão facinho assim não, né? Já pensou, Vinícius? 10 km, ali ó, andando.
estrada de chão, né? Não tinha asfaltinho, nada não. Por mais que Roma ali tivesse dado uma geral ali, as ruas não eram tão bem trafegáveis, não. 10 quilômetros, estavam caminhando ali. E, como não podia deixar de ser, a conversa deles girava em torno de tudo aquilo que eles haviam presenciado. O quanto que eles tinham depositado esperança em Jesus, o quanto que eles acreditavam que milagres iam acontecer e não sei o quê, e de repente tudo aquilo desmoronou. Eles estavam conversando sobre isso. A mente deles estava focada naquilo de ruim que havia acontecido. Passa, por favor, Hugão. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você também já se sentiu desiludido, perdido? Desiludido com a vida? Como diz aqui em Goiânia, descrente? Teve um momento que você parou e pensou, nossa, que descrença, nossa, gente, estou na descrença, desânimo. Aquela coisa assim que você olha e parece que o céu está sempre nublado. Vocês já viram um meme que são dois homens no ônibus, um do lado de uma janela onde só tem um paredão de rocha, ele olha assim, não vê nada, e o outro do outro lado, sentado para a janela, para um vale lindo, maravilhoso, enquanto um está lá, olhando o vale todo feliz, o outro está olhando, só está vendo rocha. Você já viu esse dia que você estava vendo só treva, desânimo? Pode ser por várias coisas, um desemprego, uma crise familiar, crise no casamento, problema com o filho, no trabalho, na escola, na faculdade, na própria igreja, no ministério. Isso é privilégio seu não. Os discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, também tiveram desilusão. Também tiveram esse momento aí de descrença. Só que tem uma coisa, amados. Assim como aconteceu com os discípulos, acontece conosco também. Jesus se aproxima, caminha com a gente, nos ensina e nos transforma. Amém? Então, a gente vai experimentando ao longo da nossa vida os mesmos sentimentos que os discípulos de Jesus experimentavam. E a gente espera também, a gente vive também aquilo que os discípulos viveram com Jesus. Tem horas que a gente chega num momento que a gente acha que tudo aquilo que a gente planejou deu errado. Tudo aquilo que a gente confiou foi por água abaixo. Ou pelo menos é assim que a gente pensa. Bom, então durante ali essa triste caminhada desses discípulos, Jesus se juntou a eles. Eu não sei porquê, a palavra que a Bíblia não nos esclarece exatamente porquê, mas eles não reconheceram Jesus. Existe uma série de explicações, N teorias teológicas, eu não estou interessado nisso agora. Só sei que Jesus parou do lado deles, eles olharam para Jesus, conversaram com Jesus e não perceberam que era Jesus. Não sei se ele tinha cortado o cabelo, feito a barba, passado um perfume diferente, não sei. Só sei que eles não reconheceram Jesus e foram conversando com ele. E aí, quando Jesus fala assim, vocês estão conversando de que aí? Eles ficaram espantados de que alguém da região estivesse desinformado sobre tudo o que havia acontecido ali, porque foi um escândalo, irmãos. Movimentou toda a cidade. Não tinha uma alma viva que não soubesse que teve uma insurreição, que teve um homem que apareceu ali, que fez um rebuliço no meio dos religiosos, que foi perseguido pelos religiosos, que Roma condenou esse líder aí à morte, que ele foi crucificado, porque assim, Jerusalém é uma cidade pequena. Já viu como é que é em cidade pequena, irmãos? Alguém tropeça, todo mundo da cidade fica sabendo, não é? Não é assim que acontece? Na escola tem a chamada rádio corredor, né? Nas cidades pequenas tem a rádio janela. Sempre tem um povo ali na janela observando o que está acontecendo e vai um contando para o outro, espalhando. E Jerusalém com certeza não foi diferente. Tudo aquilo que aconteceu ali chamou a atenção de todo mundo. Então esses discípulos falam assim, bom, como é que você é tão desinformado assim, cara? Aí contaram para Jesus, né, aconteceu isso. Tem um ponto específico na passagem que eu não vou explorar agora, mas que assim me veio à mente depois, quando Jesus está falando, pergunta o que aconteceu. Eles, aconteceu com Jesus,
um profeta, poderoso em obras e tudo, me lembrou aquela passagem que Jesus pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí, uns dizem que sou Elias, outros dizem que sou um profeta. Aí Pedro vai e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É até uma das músicas que eu mais gosto de tocar aqui na igreja, porque faz essa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais um ponto que poderia ser explorado nessa passagem aqui, mas que foi despertado no meu coração depois que eu estava relendo o texto. Então eu não vou falar disso, só para dar uma pincelada. Bem, eles chamaram Jesus para comer e sentaram ali, e quando Jesus fez todo aquele ritual de partir do pão, os olhos deles se abriram e eles conheceram Jesus. E aí Jesus sumiu deles. Não sei também porquê, não deu maior explicação, simplesmente escafedeu-se. Acabou, sumiu. Bom, esse texto, amados, ele é muito precioso, como eu falei. A gente lê, relê, lê mais uma vez, lê de novo, e o Senhor vai trazendo, vai acrescentando coisas novas ao nosso coração. Várias lições que a gente pode aprender. Porque todos nós, em algum momento de nossas existências, a gente faz uma caminhada para algum Emaús. Eu não sei qual é o seu Emaús, ou por que você não, o seu Emaús não, por que você está na estrada de Emaús? Que situação, que circunstância da sua vida você está vivendo que pode ser um trajeto para Emaús? Mas eu quero te dizer o seguinte, amados: nesse trajeto que a gente encontra Jesus, que a gente é encontrado por Jesus, é nesse trajeto que Jesus se aproxima da gente. É nesse trajeto que muitas vezes a gente não reconhece Jesus, mas Ele não desiste de nós, Ele continua conosco. E quando a gente o recebe na nossa casa, no nosso coração, a gente tem comunhão com Ele, Ele se revela a nós e a nossa história muda para sempre. Então vamos conversar um pouquinho sobre algumas lições que a gente pode aprender. Eu vou falar só de 3, para a mensagem não ficar muito extensa. Passa, por favor, essa aí. Primeira lição que eu percebo aqui: nem tudo que não sai conforme nós planejamos significa que deu errado. Na expectativa desses discípulos, o que Jesus deveria ser? Na expectativa dos discípulos, Jesus deveria ser o libertador de Israel, aquele que chegaria e iria libertar o povo da opressão dos romanos. Seria um rei que empunharia uma espada, lideraria um deserto, que lutaria contra um inimigo opressor, e como um guerreiro ele avançaria diante do povo e lideraria esse povo para a vitória contra todo o mal. Essa era a expectativa dos discípulos. Abrindo parênteses só para lembrar, o povo de Israel nesse momento, em Jerusalém, não era um povo livre. Eles viviam a sua vida normalmente e tudo, mas eles estavam sob uma interferência política externa de Roma. Tinha soldados romanos nas ruas, para que eles tivessem liberdade de culto, para que eles tivessem liberdade de ir e vir, para que eles tivessem liberdade de estabelecer as suas negociações, o seu comércio, eles tinham que pagar tributos a Roma. E para piorar, aqueles que cobravam os impostos para passar para Roma eram do próprio povo. Eram os chamados publicanos, dos quais Mateus era um, mas mesmo Mateus que escreveu o Evangelho segundo Mateus. Então, e era geralmente o mesmo Zaqueu, lembram de Zaqueu? Pois é, cobrador de impostos. Eram pessoas que não eram bem queridas pela sociedade. Então, o que o povo esperava de um Messias era alguém que chegasse e botasse fim a essa bagunça toda, que expulsasse Roma e fizesse de Israel uma nação livre, liberta. E para ser isso, para fazer isso, tinha que fazer o quê? Tinha que vir com força, com poder, com autoridade, liderando o exército, liderando os guerreiros, botando todo mundo para correr, passando esse herói, todo mundo, e acabou. Não é assim? E foi isso que Jesus fez? Essa era a expectativa dos discípulos. Não era a perspectiva de quem? De Deus. Tá? Então, Jesus foi morto. Essa expectativa que eles tinham de um guerreiro
O homem foi morto, e de uma maneira vergonhosa. Então a esperança para eles morreu, e o luto reinou. Bom, o pastor César sempre cita um texto aqui, de Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Amados, não é porque deu errado de acordo com a sua perspectiva que significa que deu errado na perspectiva de Deus. O que aconteceu? Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado e trouxe a verdadeira libertação. Se hoje estamos aqui reunidos, se hoje nos declaramos igreja, servos do Senhor, é porque Ele venceu a morte. Não é porque Ele venceu o mundo de soldadinho de chumbo lá de Roma. É porque Ele venceu o maior inimigo de todos, que era a morte. E Ele hoje está vivo. E Ele vai voltar. E nós estaremos com Ele, amém? Em nome de Jesus estaremos com Ele. Por quê? Porque fomos aceitos por Ele. Ele veio até nós. Diferente da perspectiva dos discípulos que achavam que Ele tinha que fazer de um jeito, Ele fez de outro. E Ele fez de um jeito mais sublime. Então, quando nós pensamos, quando nós planejamos, mas fora da perspectiva do reino, se deu certo, é porque deu errado. Ou se você planejou fora dos propósitos de Deus e deu certo o que você planejou, é porque deu errado para a sua vida. Deu ruim. Porém, se aquilo que você planejou fora dos padrões de Deus deu errado, aí é porque deu certo. Porque Deus aconteceu dentro da perspectiva divina. Deixa eu contar aqui um breve relato de como eu conheci a Clarissa. Ela vai morrer de vergonha agora. Bem, é o seguinte, eu cheguei aqui nessa igreja, coisa de 20 e poucos anos atrás, vindo do Rio de Janeiro, conheci ninguém, comecei a frequentar e me envolver com o pessoal aqui. E aí teve uma semana que os jovens haviam combinado de fazer um churrasco após a escola dominical. E aí a gente ia sair daqui, ia para casa de alguém fazer churrasco e confraternizar, comunhão e tudo, beleza. Naquele final de semana, no sábado à noite, eu fui dormir muito tarde e não consegui acordar para vir para a escola dominical. Mas acordei a tempo, dali do finalzinho da escola dominical, eu falei assim, não, vou para lá, pelo menos enquanto pessoal, e vou para o tal do churrasco. Beleza. Cheguei aqui, dei de cara com a porta. Todo mundo indo embora. Aquilo bateu no meu coração como se eu tivesse sido desprezado, esquecido, largado de mão. Falei assim, nossa, não se deram o trabalho de ligar para mim para saber o que aconteceu, simplesmente foram. Estão lá, se esbaldando no churrasco. Ok. Fiquei revoltado, magoado, chateado. No domingo à noite eu não vi a igreja. Eu passei aqui andando, fui na igreja que tem lá na Independência, Igreja Batista, Segunda Batista alguma coisa, que tem aqui na Independência mesmo, ali perto do antigo Walmart. Fui lá, não lembro nada que aconteceu lá, voltei bravo, passei aqui na frente de cara amarrada, passei a semana inteira de cara amarrada sem falar com ninguém da igreja. E o final de semana seguinte, isso era abril de 2004, final de semana seguinte era um feriado prolongado, sexta, sábado e domingo, e milagrosamente esse final de semana prolongado eu ficaria de folga, a sexta, sábado e domingo. E aí alguém falou para mim, olha, você que não conhece ninguém, não conhece aqui, por que você não vai para Perinópolis? É uma cidade legal aqui em Goiás, vai lá passar o final de semana, é bacana, no feriado dá muita gente e tal. Eu falei, pô, beleza. Me planejei, me programei para ir para Perinópolis. E chegou na sexta-feira, fui comprar a passagem para Perinópolis, para inventar de chegar lá sem conhecer a cidade, procurar uma pousada. E aí o que aconteceu? Não tinha ônibus mais para ir. Só tinha um ônibus por dia para Perinópolis e eu tinha chegado fora desse horário. Fiquei revoltado. Falei, nossa, mas não dá nada certo. O povo vai para o churrasco e não me chama. Eu quero ir pelo menos me divertir na tal da cidade, não consigo um ônibus.
Mas que miséria, gente. Isso na sexta-feira. Aí, o que aconteceu com os discípulos, amados? Jesus chegou perto deles, começou a conversar com eles, não foi? Na sexta-feira, dia 9 de abril de 2004, eu triste, sozinho em Goiânia, chateado, magoado, fui orar. Senhor, não está dando. Estou sozinho. Estou largado aqui nesse lugar. Eu vim para poder mudar de vida. Melhorei, estou trabalhando, tudo bem, mas estou me sentindo sozinho, estou solitário, não está namorada, não arranjo ninguém que me queira. Aquela coisa de abrir meu coração para Deus. Ok, na sexta. No sábado, dia 10, um amigo meu me chamou para ir a um show da banda dele. Eu nem ia a esses shows nessa época. Ele falou, vamos lá fazer essa coisa, eu vou mesmo. Tô revoltado, vou mesmo. Fui. Cheguei lá na entrada do show, na porta, antes de o pessoal entrar. Aí de repente eu olho assim, eu só vi na minha cabeça assim, é ela. Eu vi a Clarissa. Ela chegando com o rapaz. Bom, e ali a gente acabou, a conversa virou, a gente conversou junto. Estamos casados aí hoje, 2 filhos, estamos aqui. Ou seja, o meu plano que deu errado, deu certo. Porque deu certo na perspectiva de Deus, não na minha perspectiva. E vocês lembram do churrasco? Não teve. O pessoal foi embora porque o pessoal desistiu do churrasco. Não teve churrasco nenhum. Ninguém me deixou para trás. Ninguém me abandonou. Ninguém me desprezou. Ninguém fez pouco caso de mim. Aquilo ali foi o diabo que quis que eu acreditasse naquilo. Foi o diabo que quis que os discípulos acreditassem que aquilo que eles tinham pensado a respeito de Jesus tinha dado errado. E não deu. Porque sob a perspectiva do reino, os propósitos são muito maiores. Amém, amados? Primeira lição que a gente aprende. Segunda lição, passa aí por favor, Gão. Olha, lembra que eu falei do homenzinho no ônibus lá, olhando para a parede de pedra e o outro olhando para o vale bonito? Por que o homem olhando para o vale, para o penhasco, estava triste? Porque ele estava olhando só para o lado do penhasco. Se ele virasse o rostinho, ele ia ver o mesmo vale florido, bonito, que o outro homem do outro lado da outra janela. Os discípulos de Jesus estavam nesse ponto. Quando nós olhamos somente os aspectos negativos da realidade, nós somos impedidos de reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas. Precisamos trocar nossas lentes. Eu já falei aqui, algo que me impressiona nesse texto é o fato deles não terem reconhecido Jesus. Ter andado com ele, esses homens andaram com Jesus, viram Jesus fazendo milagre, viram Jesus debatendo com os religiosos, viram Jesus dando respostas extremamente sagazes àqueles que vinham questioná-lo, viram Jesus romper com legalismos religiosos. Eles viram Jesus ali fazendo um monte de coisa. E quando Jesus ressuscita, eles não reconhecem. Eles estavam tão ali focados em toda a tragédia que havia acontecido, que isso os impediu de reconhecer o Jesus ressurreto ao seu lado. Bom, os nossos anos aqui nessa terra, eles são breves e fugazes. Nós vivemos, a expectativa média do brasileiro está em torno de 74, 75 anos. Tem alguns países que é 82, 84. Glória a Deus, tem gente que vai muito mais, né, dona Vânia? Glória a Deus. E nesses breves e fugazes anos, muitas vezes a gente se encontra perdido. Muitas vezes a gente se encontra sem um norte, sem uma orientação. A gente se sente desamparado, desassistido, largado, desprezado. E é justamente nesses momentos que os nossos olhos se fecham para o Senhor e se concentram naquilo que nós consideramos
ser os grandes problemas das nossas vidas. A gente começa a entender que os problemas são maiores que o nosso Deus. Aí o que acontece? A nossa fé fraqueja, o desânimo nos abate e o nosso caminhar se torna penoso, triste, a vida se torna um fardo. Bom, esses discípulos a caminho de Emaús, eles já haviam ouvido falar da ressurreição de Jesus. Nos versículos 22 a 24, eles não falam: bem da verdade, umas mulheres aí disseram que foram lá no túmulo, encontraram o túmulo vazio e tiveram uma visão de anjos, e os anjos disseram que ele tinha ressuscitado. E isso trouxe alegria para o coração deles? Não, porque estavam com o seu olhar na tragédia anterior. Não conseguiram ouvir, eles não creram que Jesus havia ressuscitado. Essa conversa das mulheres, essa notícia das mulheres, e olha só, eles dizem que os outros discípulos até tinham ido lá e confirmado o que as mulheres tinham falado. Ou seja, tinha o testemunho das mulheres e tinha o testemunho dos discípulos. E mesmo assim, eles não creram. Porque se eles tivessem crido, eles não teriam partido de Jerusalém. Eles teriam continuado lá com os discípulos se alegrando. O Senhor ressuscitou. Mas não, estavam entristecidos. Porque com os olhos fechados e com a falta de fé, o testemunho das mulheres e também dos outros discípulos, e nem a própria presença do Senhor Jesus ao lado deles, não foi suficiente para trazer a alegria de volta. De tão fechado que o coração deles estava por causa de toda essa circunstância. Então, passa por favor, como os nossos olhos podem ser abertos? O que aconteceu primeiramente? O que Jesus fez? Explicou para eles tudo, de Moisés até os profetas, tudo o que deveria acontecer com Cristo. Jesus mostrou na palavra o que constava na palavra a respeito dele, Jesus, do que deveria acontecer com ele. Jesus chegou e falou: gente, vocês não leram não, vocês crescem estudando esse negócio. Desde onde nas escrituras está dizendo que o Messias tinha que ser esse guerreiro, não sei o quê? Fala lá do servo sofredor. Se você fizer um estudo mais acurado do Antigo Testamento para nós, Antigo Testamento, se você fizer um estudo mais acurado das Escrituras, você vai ver que competia ao Messias, ao Cristo, sofrer, padecer para libertar o seu povo. Está escrito isso e vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Mas a partir do momento que Jesus conversa com eles, o que eles disseram que aconteceu no coração deles? Ardia. Já é o contato com a palavra, já começa a mudar as coisas. Mas tem mais coisas. A própria comunhão com Cristo. Lá no versículo 30 diz que o que eles fizeram? Eles sentaram para comer. Comunhão, partilhar do pão, partir do pão. Na comunhão com o Senhor Jesus, os olhos se abrem. E quando eles voltam para os discípulos, que eles reconhecem Jesus e voltam para Jerusalém, os discípulos falam: não, ressuscitou sim, apareceu para Simão. Aí os olhos se abrem. Meu amado, você quer ver a sua vida transformada no sentido de mudança de perspectiva da sua vida sobre as realidades que te circundam? Você é circulado por coisas boas e ruins. Você é circundado por situações boas e más. Você é circundado por pessoas boas e pessoas ruins, pessoas amorosas e pessoas que trazem ódio. Você, na sua vida cotidiana, você tem contato com todas as realidades, tanto boas quanto ruins. Como que você vai conseguir superar, ultrapassar e não ser derrubado por essas circunstâncias? Quando você experimentar 3
ações, ter contato com a palavra do Senhor, ter comunhão com Cristo e comunhão com seus irmãos, comunhão com a igreja, com a sua comunidade. Essa comunidade é preciosa, amados. Eu faço questão de sempre dizer o quanto eu amo a IPI de Vila Nova. Eu lembro do primeiro dia que eu entrei aqui. Eu lembro esqueci o nome dela, a filha daquele que foi prefeito, sei lá, vereador em Goiânia. Priscila era menininha, adolescentezinha, sentada ali. Eu vi meio assim, né? Quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, você fica meio na sua. E aí o pastor, alguém pode orar voluntariamente? Aí ela levantou e orou. Eu falei, nossa, aqui até adolescente ora, tem essa sinal de que há um trabalho bom. E aí na saída aqui eu recebi um abraço do Kleber e do Vitor. 2 amados irmãos que, graças a Deus, estão no caminho do Senhor, mas estão em outras comunidades sendo bênção lá também. E eu falei, eu vou ficar aqui. E tem um pouco mais de 20 anos que eu estou aqui. E eu converso com a Clarice em casa. Eu não me imagino saindo daqui. A comunhão com os irmãos me faz muito bem. O trabalho aqui na igreja me faz muito bem. Isso me aproxima do Senhor Jesus. Comunhão com os irmãos me ajuda a ter comunhão com Cristo. Me ajuda a ter comunhão com a palavra. Isso me ajuda a vencer esses obstáculos, esses problemas que a vida nos impõe. Esses contatos negativos que a gente tem. Então, amados, busque comunhão com a palavra, busque comunhão com seus irmãos, busque comunhão com Cristo, que você vai ver que as suas perspectivas, elas vão começar a mudar. E por fim, quando Jesus nos encontra, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. É interessante a gente perceber que a iniciativa de encontrar os discípulos parte de Jesus. Foi ele que chegou até os discípulos. Lembram de Zaqueu? O que Zaqueu fez? Subiu numa árvore, não foi? Precisava ter subido na árvore? Ele quis subir para ele ver Jesus. Mas Jesus já sabia quem era Zaqueu há muito tempo. Meu amado, não depende de nós. Existe uma coisa chamada graça. Existe algo chamado graça. Um amor incondicional, onde o Senhor, apesar de nós, vem até nós e nos resgata com seu infinito e profundo amor. Aconteceu com os discípulos, estavam desanimados, mas quando Jesus chegou até eles, caminhou com eles, mesmo que no primeiro momento eles não tenham reconhecido ao Senhor, eles continuaram caminhando e o convidam a ficar com eles. E é nesse momento de comunhão com Jesus que os seus olhos se abrem. É nesse momento que a realidade deles, a perspectiva deles em relação a tudo aquilo que havia acontecido se muda, transforma. Vamos voltar para Jerusalém, são mais 10 quilômetros, vamos voltar mais 10 quilômetros. Lembra que eu falei no início que andar 10 km deve ser difícil? Imagina 20. Só que eu acredito que a adrenalina, a alegria de ter visto o Senhor ressurreto foi tão grande que esses 10 quilômetros, nem viram. E aí eles chegaram e se encontraram com os demais discípulos que confirmaram, sim, o Senhor esteve aqui, se ressuscitou e já apareceu a Simão. E se você continuar a leitura do texto, vai mostrar que Jesus chega no meio deles ali e conversa com eles. Amados, é impossível encontrar-se com Jesus e não ser impactado. É impossível encontrar-se com Jesus e não ser transformado. É impossível encontrar-se com Jesus e não ter uma transformação na sua mente, uma mudança nas suas perspectivas. Esse encontro com Jesus não só nos traz a vida, nos também leva a sermos testemunhas do Senhor, a testemunhar do seu amor, a testemunhar da sua graça, testemunhar do seu poder, testemunhar do seu cuidado, testemunhar de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Peça, por favor,
Então, o encontro com Jesus vai gerar o consolo, a tristeza deles, amados, vai embora. O encontro com Jesus trouxe clareza, esclarecimento da palavra. O encontro com Jesus trouxe coragem. Eles estavam com medo. Eles iam ser perseguidos. Não quero nem saber, deixa eu voltar para Jerusalém. Não importa o que pensam, não importa se vão perseguir, vamos voltar para Jerusalém, vamos nos encontrar com nossos irmãos. Gera fé, essa confiança no Senhor. E o encontro com Jesus gera testemunho. Passa o último, por favor, Hugo. Então, meus amados, você está caminhando com Jesus? Fazer igual o pastor César. Meu Deus, fazer eu ficar com medo, não, irmãos? Você está caminhando com Jesus? Amém, eu espero que sim. Você consegue reconhecer a presença do Senhor em meio à dor? Reconheça, meu amado, porque Ele não tem aquelas promessas que a gente faz no casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O Senhor está conosco. A igreja não é a noiva de Cristo? Então Ele está presente com ela até quando as coisas não estão correndo do jeito que ela gostaria que estivesse correndo. Seu coração ainda arde por ouvir a palavra de Deus? Eu espero que sim, meu amado. E eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra tenha falado contigo e faça seu coração arder. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado porque fomos encontrados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos repreende, nos exorta, nos esclarece, nos conforta, nos consola, nos encoraja e nos transforma. A minha oração, Pai, é que o coração de cada um irmão meu aqui, cada irmã, arda nesse momento por causa da tua palavra. E cada irmão, cada irmã seja totalmente transformado pela graça do teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Amém.